Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Zelo sem entendimento. Esta é uma expressão bíblica. São palavras do apóstolo Paulo. Diga-se de passagem, este é um tema muito tremendo e muito profundo. Não é suficiente ter zelo. Embora o povo de Deus deve sim ser zeloso, nós temos muitas passagens bíblicas falando sobre isso. Nós temos Paulo, por exemplo, dizendo que o povo de Deus é um povo zeloso de boas obras. Nós temos outro exemplo na própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando estava purificando o templo, dos cambistas, né, dos vendedores no templo, ele fez isso por causa do zelo que ele sentia pela casa do Senhor. A própria Escritura diz que ele foi impulsionado pelo zelo. A Escritura é: o zelo da tua casa me consome, por isso estou fazendo isso. Nós temos o caso de Elias, que quando interrogado pelo Senhor Deus, está fazendo aqui, que ele disse, ele respondeu com essas palavras, é que eu tenho zelo pelo Senhor. Então, o zelo não é uma coisa má, errada. O povo de Deus deve ser zeloso. O próprio Senhor Jesus era zeloso. Os profetas de Deus eram zelosos. O que é ser zeloso? Se você procurar no dicionário, é uma pessoa cuidadosa, interessada, dedicada. Enfim, há uma série de palavras que nos mostram, que definem o que é ser zeloso. Agora, ter zelo não é suficiente. É a mesma coisa que a sinceridade. Ah, eu sou sincero. Salomão diz, o profeta desta era também diz, que você pode estar sendo sincero, mas pode estar sinceramente errado. Salomão diz que às vezes o homem pega um certo caminho que parece ser um caminho bom, um caminho de vida, mas acaba sendo caminho de morte. Você mesmo que viaja pelas estradas, quantas vezes não aconteceu isso com você? Aconteceu comigo muitas vezes. Você, em longas distâncias e lugares que você não conhece muito bem, você num certo trevo, você pega à direita, quando deveria pegar para a esquerda, e você não faz aquilo intencionalmente, você todo o tempo pensa que está indo na direção certa. Mas lá na frente você para num posto, pede informação, e então você percebe que estava sinceramente errado, pensando que estava indo na direção correta, mas não estava. Aí tem que voltar. Então, é como a sinceridade. E o zelo, apesar de ser uma coisa que se vê no Senhor Jesus, no seu ministério, nos profetas, deve estar presente na vida da igreja, do povo de Deus, ele precisa de algo que caminhe junto com ele. E esse algo, segundo as palavras de Paulo, é o entendimento. Eu vou ler uma escritura agora, onde o apóstolo Paulo menciona esse zelo sem entendimento. Ele está falando sobre o povo de Israel e diz que o povo de Israel é zeloso, porém sem entendimento.
E ele vai nos dizer o que considerava ser um zelo sem entendimento. Eram pessoas dedicadas, consagradas, interessadas, eram pessoas que tinham zelo, mas lhe faltava o entendimento. E o que na cabeça de Paulo era ter zelo sem entendimento? Vamos ler? Está em Romanos capítulo 10, eu vou começar do versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, então ele está falando do povo de Israel, e diz que ele estava orando para a salvação de Israel. No versículo 2 ele diz, porque dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, quando existe zelo sem entendimento, você terá problemas. E o que é ter zelo sem entendimento? Poderia Paulo nos dar um exemplo daquilo que ele considerava zelo sem entendimento? Sim, claro. No próximo versículo, que é o versículo 3, ele diz que ele considerava zelo sem entendimento o seguinte: porquanto, presta atenção agora, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo considerava um zelo sem entendimento o fato da pessoa, no caso Israel, mas aplica-se a todo aquele que age da mesma forma que Israel estava agindo. Então, refere-se ao fato da pessoa não conhecer a justiça de Deus, ou a maneira como, na Nova Aliança, no Novo Testamento, as pessoas são justificadas. Desconhecendo essa maneira de justificação da Nova Aliança, a pessoa faz o quê? Por ser dedicada, zelosa, cuidadosa, ela trabalha no estabelecimento da sua própria justiça. Procura se qualificar diante de Deus pelo que faz. Procura caminhar no caminho da justiça própria. E isso Paulo chamou de falta de entendimento. Agora, esse estabelecimento de justiça própria está sendo feito, diz Paulo, por uma pessoa cuidadosa, interessada, dedicada, mas não vai funcionar. Assim como as folhas de figueira, os aventais de Adão não funcionaram. Deus tem um caminho, Deus tem uma maneira, Deus tem uma forma de fazer as coisas. E você tem que entrar por esse caminho. Há uma forma que Deus tem hoje na Nova Aliança de justificar o homem. E você tem que conhecê-la. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. E os escribas e fariseus eram considerados homens santos. Eram considerados homens justos. Mas aquilo era justiça própria, justiça da lei, justiça por obras. E é aqui onde você tem que entender que justiça própria não funciona devido ao alto padrão de exigência divina. Nossos padrões
comparados com o padrão divino, são baixos. Por isso você pode ser uma boa pessoa para o meu padrão. Eu posso ser uma pessoa maravilhosa para você. Uma boa pessoa. O pastor Wilmer é uma boa pessoa. Mas porque o teu padrão não é tão elevado quanto o de Deus. Agora, quando estamos falando de padrões de perfeição absoluta, como é o padrão divino, a história muda. E muda de tal maneira que o que nós achamos o máximo, o melhor, Deus chama de trapo de imundície. A justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, qual é? É a justiça divina. Não é justiça própria. Aqui você tem que entender que se você caminhar pela estrada da justiça própria, que é a estrada do legalismo, que é o faça, faça, faça para se qualificar, para Deus te aceitar, para Deus te receber. Se você entrar por essa estrada, por mais zeloso, aplicado, dedicado que você seja, você vai se dar mal. Por quê? Paulo te qualifica como zelo sem entendimento. Não vai dar certo. O Velho Testamento enfatizava o fazer, enfatizava o agir certo. Veja como diz, preste atenção, você tem que aprender a meditar na Bíblia, você não pode ler a Bíblia como quem lê um jornal. Cada palavra, cada frase, cada expressão, ela tem um sentido revelador. Não há nada por acaso nas páginas da Bíblia. Ela é inspirada de ponta a ponta por Deus. Os escribas são mais de 40, mas a fonte que inspirou cada um deles é divina. É Deus. Então o que acontece? A Bíblia diz acerca do Velho Testamento e a sua forma de se justificar. Diz, o homem que fizer estas coisas, guarda a lei, viverá por elas, terá vida. Então, a ênfase no Velho Testamento para alcançar a justificação, onde estava? No fazer. O homem que fizer é ação, agir, conduta, comportamento. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Esse sistema de exigir coisas de um homem que foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, foi nascido em pecado, sem acesso ao novo nascimento, sem acesso ao batismo com o Espírito Santo, sem acesso à natureza divina, que era o que acontecia no Velho Testamento. E exigir de um homem desses, nessa condição espiritual, coisas impossíveis, que ele atingisse o altíssimo padrão de perfeição divina, nunca deu certo. Esse sistema nunca deu certo. Aliás, ele não foi feito para dar certo. Ele foi feito para que o homem compreendesse que ele era um fracasso e precisava de um Salvador, que ele não podia salvar a si mesmo. Aqui você entra nas diferenças entre a nova aliança e a velha aliança, e por que é sem entendimento você querer se salvar por justiça própria ou tentar agradar a Deus pela justiça própria ou tentar se qualificar diante de Deus por justiça própria. Eu tenho aqui alguns tópicos que diferenciam a lei da nova aliança, da aliança da graça. Por exemplo, a velha aliança estava centrada no homem.
num homem pecador, falido, nascido em pecado, sem novo nascimento, sem natureza divina, sem batismo com o Espírito Santo. Como é que isso ia dar certo? Mas estava centrada no homem. E exigia-se desse homem falido atuações, ações, comportamentos para satisfazer o altíssimo padrão de exigência divina, perfeição absoluta. Já a nova aliança não está baseada no homem, mas em Cristo. Veja que o ponto de partida é outro. Não se exige do homem, se exige de Cristo. Se ele é aceito, por meio dele eu passo a ser aceito. Por isso diz que é fé em Cristo, e por isso diz que ele é o nosso Salvador. A lei está focada no que você precisa realizar e fazer. Olha a diferença. Enquanto a graça, o foco dela é o que Jesus realizou, o que Jesus fez. Está focado inteiramente na pessoa dele e na sua obra consumada. Mais uma diferença? Na lei você fica desqualificado quando desobedece. Na graça, você é qualificado pela obediência de Cristo. Porque o foco não está no que fazemos, mas no que ele fez, na vida que ele viveu, na obediência dele, na obra consumada dele, na morte dele, na ressurreição dele. Graça é Cristo do começo ao fim. As diferenças são enormes. Então, por isso Paulo diz assim, se você entra pelo caminho do legalismo e da justiça própria, você pode até ser zeloso, uma pessoa que se diz assim, o fulano tem um zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. Totalmente errado, errando completamente o alvo. Quer mais uma diferença? Na lei você se torna justo quando faz o que é certo. Porque o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas na graça você se qualifica quando crê de maneira certa, porque o justo viverá pela fé. Então, graça não é um fazer, é um crer. Não é fazer o certo, é crer de maneira certa e, consequentemente, essa fé correta produzirá um viver correto. Ou seja, não será, a fé correta não é estéril. A fé correta não é uma coisa morta. Portanto, produzirá obras. Se a pessoa tem uma fé correta, terá uma vida correta que irá acompanhar aquela espécie de fé. Mas o Novo Testamento não se baseia em fazer, em agir. Embora você vê, somos zelosos de boas obras, o zelo da tua casa me consume, tenho vivo zelo pelo Senhor, é tudo isso. Mas com entendimento. O que significa com entendimento? Canalizar esse zelo para a direção do Calvário. Se você canalizar esse zelo para si mesmo, para as suas ações, tentando se qualificar pelo que faz, você vai errar sim o alvo. Por quê? Veja o que diz o versículo 4, eu vou ler de novo, mesmo capítulo 10 de Romanos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, não que faz, que crê. A lei foi dada de forma impessoal por meio de um servo, foi dada. Mas a graça, ela veio pelo Filho. E veio de maneira pessoal quando o Filho se fez carne e habitou entre nós.
Deus não enviou um folhetinho lá do céu para que o homem aqui lesse e se salvasse. Ele veio. Graça é uma coisa mais pessoal. Não veio por um servo, veio pelo próprio Filho. O próprio Deus se encarnou. Ele é a graça. Ele é a verdade. Quando a lei foi dada, isso aqui é muito tremendo. Vocês sabem que no Monte Sinai, quando a lei foi dada no primeiro Pentecostes de Israel. Se você fizer as contas, e eu não vou fazer isso agora, mas posso providenciar depois os dados, desde a Páscoa da saída do Egito até o momento em que a lei foi dada, dá exatamente 50 dias, que é quando a lei foi dada no primeiro Pentecostes de Israel. Ali, no momento em que a lei foi dada em Êxodo, capítulo 20, é exatamente o primeiro Pentecostes de Israel. A lei foi dada. E sabe o que aconteceu? Eu tenho aqui a escritura, Êxodo 32, 28, diz que depois que a lei foi dada, eles caíram na idolatria do bezerro de ouro. E sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram. 32, 28 de Êxodo diz isso. Na graça, no Novo Testamento, nós temos outro Pentecostes. Não nesse novo Pentecostes, não foi a lei que foi dada, foi o Espírito Santo, o legislador, que foi dado. E sabe o que aconteceu? Uns 3.000 se salvaram. O Pentecostes da vida e não da morte, não da letra, mas do Espírito, não da lei, mas da graça. Você tem que entender estas coisas para não ter zelo sem entendimento, o que não será bom. Você vai perder coisas maravilhosas se for zeloso sem entendimento. Quando Moisés fez o seu primeiro milagre, ele foi converter, depois que Faraó rejeitou, não quis deixá-los ir. O primeiro milagre que ele fez foi converter água em sangue. Na graça, você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi com água também. Mas não transformou água em sangue, transformou água em vinho. Festa, celebração, vida. Enquanto água em sangue é sinal de morte. Estas são as grandes diferenças entre lei e graça. E você precisa ter o entendimento destas coisas. Na lei, Deus visitava o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Na graça, sabe o que diz? Não me lembrarei mais dos teus pecados. Deles não terei mais lembrança. Que diferenças tremendas entre lei e graça. Que diferenças tremendas. Se você tem a mentalidade da lei, e é zeloso, dedicado, consagrado, um crente consagrado, porém sem entendimento, você vai perder muita coisa boa que está disponível na graça, na nova aliança, no Novo Testamento, pela obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ter zelo, mas esse zelo estará direcionado para a coisa errada, que é justiça própria. Você não terá acesso à justiça de Deus. A justiça de Cristo é a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. E essa justiça divina, ela não vem por agir corretamente, porque justiça divina é justiça perfeita, é sem pecado, sem erro. Não é justiça humana, é justiça perfeita. Você só alcança pela fé.
E sabe o que, para finalizar, o que Paulo diz no mesmo capítulo, um pouco abaixo, ele diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Se você caminhar pelo caminho da justiça própria, com zelo, mas sem entendimento, você vai passar por muita confusão, porque é um caminho que gera muita confusão na cabeça dos legalistas. Sensações horríveis, de distância de Deus, de indignidade diante da santidade de Deus, enfim, muita coisa. Mas quando você alcança a justiça divina pela fé, para a justiça de todo aquele que crê, e como diz aqui, todo aquele que nele crê, aí sim, não haverá confusão, haverá descanso, haverá sábado. Todo aquele que nele crer não será confundido, não será envergonhado. Este assunto é realmente maravilhoso, realmente tremendo. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você entenda que não basta ter zelo, ser dedicado, ser consagrado, ser interessado, se esse zelo não estiver acompanhado por este entendimento de que não se trata de estabelecer a justiça própria, e sim crer para que se estabeleça na minha vida a justiça perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não será envergonhado. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus abra o teu entendimento para compreender essas grandes verdades bíblicas. Convidamos você para a próxima quinta-feira, às 21 horas, mais uma transmissão da Graça Suprema. Assuntos diversos são tratados, sempre visando a edificação do povo de Deus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, façam para ter acesso aos vídeos novos que são postados ali semanalmente. Rogamos as vossas orações, rogamos que sempre estejam orando por nós e divulgue o nosso trabalho. Ele está sendo uma bênção ao redor do mundo através da internet. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima transmissão. Amém. Preciosa graça.